Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje vamos falar de Sansão, como tudo começou, como tudo terminou. Antes disso, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dê o seu like e compartilhe para os seus amigos e familiares. Sansão, um dos homens que obteve força, um dos homens que obteve estratégias de Deus em um tempo mau, em um tempo ruim, em um tempo de peleja, em um tempo de tantas catástrofes. A Bíblia diz que Josué, ele chega à velhice, morre e estabelece ali juízes sobre Israel. E Juízes foi um período tão conturbado para Israel, porque o povo se afastou do Senhor, o povo se esqueceu de Deus novamente. Logo, o período de Juízes, onde Israel foi tomado e visto ali como um local de vergonha, um local que não tinha mais segurança, um local que não tinha mais Deus. E ali muitos começaram até a adorar muitos deuses estranhos. Mas em momentos, o povo de Israel clamava ao Senhor e Deus enviava juízes. E os juízes, usados por Deus em alguma estratégia estabelecida, esses juízes lutavam por Israel. Chegou um tempo, foi o tempo de Sansão. Juízes capítulo 13, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filhos, os filisteus, por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linha de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus envia uma resposta para esta nação através de uma mulher, através de um homem, de uma família na época, que era a família de Manoá. E Deus daria um filho para eles, e foi Sansão, um homem que já foi estabelecido por Deus para o livramento de Israel por meio de uma força, a qual existencial, uma força humana, mas Deus havia entrado com providência para isso. E Sansão, de fato, foi um homem, no início, bem-sucedido. Ouvia a voz de Deus, ouvia e fazia a vontade de Deus. A partir do capítulo 14, Sansão começa a se envolver com os filisteus. Ele casa com uma filisteia. E Sansão foi saindo do propósito de Deus. O problema de Sansão foi a insatisfação. Precisamos ter cuidado com a insatisfação. Deus deu tudo a Sansão, mas parece Sansão que não tinha esse tudo que Deus havia dado para ele. Deus deu força a Sansão. Deus deu uma habilidade a Sansão que na época
muitos não tinham uma habilidade de luta, uma habilidade de força para este tempo. Mas Sansão se desvia do Senhor. A Bíblia diz que Sansão descia a Filistia constantemente, que Sansão achava interessante o que tinha na Filistia, um local a qual cultuava outros deuses, um local a qual o paganismo ali era constante. Mas Sansão se envolve com os filisteus, e na verdade os filisteus eram os inimigos de Israel. Mas a insatisfação de Sansão o levou a isso. Precisamos ter cuidado com a insatisfação. A ingratidão nos leva a pecar. A ingratidão, a insatisfação nos leva a nos afastar do Senhor. Logo no capítulo 16, nós vamos ver ali quando Sansão de fato, tudo isso aconteceu, ele se envolve com os filisteus. Os filisteus não gostavam do povo, da nação de Israel. Sansão se envolve com uma mulher que de fato o levou à ruína, que foi com Dalila. Dalila foi a que, usada pelo inimigo, conseguiu desestruturar Sansão, conseguiu que Sansão revelasse o maior segredo dele, que foi de fato, desde o seu nascimento, desde quando tudo começou. A Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus, mas que nunca deveria cortar o seu cabelo. A insatisfação, a ingratidão nos leva a revelar tudo para as pessoas que não conhecemos, para as pessoas que Deus queremos que nos afastemos. O falar demais nos leva a ficarmos inertes, ficarmos de mãos atadas. E Sansão relatou, e Sansão falou com Dalila que ele era um nazireu. A força dele estava contida nisso. Logo nós vamos ver o fim de Sansão. O fim de Sansão foi levada à ruína. Sansão teve um início extraordinário. Sansão, ao longo da vida, teve um percurso que foi paralisado. Foi paralisado por se desviar do que Deus havia estabelecido para ele. Queremos traçar caminhos que Deus não tem. Queremos, em todo tempo, criar situações que Deus não tem. Sansão nos ensina que nós não devemos sair de onde Deus nos estabeleceu. Sansão nos ensina que devemos estar no propósito de Deus, que é melhor estar na proteção de Deus, no cuidado de Deus, do que estar no cuidado das nossas forças. As forças desfalecem. As forças chegam ao fim. Essa é a realidade humana. Mas no capítulo 16, no versículo 28, nós vamos aprender algo. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre-se de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Aqui Sansão já estava sob o domínio dos filisteus, amarrado, algemado, sendo alvo de chacota para os príncipes ali que ele estava naquele local, rindo de Sansão, pelo fim de Sansão. Talvez muitos estão rindo do teu fim. Talvez ao longo da vida você errou tanto como Sansão. Mas aqui Sansão nos ensina algo, a nos arrepender diante do Senhor. Talvez o seu fim não está sendo bom por uma causa, por uma situação cometida.
Mas se há tempo de arrependimento, se arrependa, porque Deus nos ouve. O fim de Sansão não foi bom, com os olhos furados. Em meio às chacotas do povo, algemado, escravizado. Mas Sansão, e mesmo a esse estado, ele clama ao Senhor e pede a Deus força só mais uma vez. E ele se arrepende. E a Bíblia diz que mesmo com os olhos furados, não enxergando mais nada, Deus deu força a ele uma única vez. E ali conhecemos a história, que havia 2 colunas e uma pessoa o ajudou ali. Ele coloca as mãos sobre essas colunas e derruba as colunas centrais ali daquele local. A Bíblia diz que muitas pessoas morreram mais na morte de Sansão do que na vida de Sansão. O importante, quando começamos, o começo nos traça uma trajetória, mas depende do que nós vamos fazer ao longo da trajetória. Mas e o fim? O que nós vamos fazer no fim da trajetória? Queremos terminar mal como Sansão? De forma alguma, não podemos fazer isso. Quando sabemos o que Deus tem para a nossa vida, já é traçado, já é liberado por Ele, é melhor permanecer e prevalecer do que sofrer os danos da vida. Sansão sofreu os danos da vida. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há arrependimento. Sansão nos ensina que talvez muitos estejam como Sansão, terminando mal, mas se arrependa diante do Senhor, para que o Senhor ouça as suas orações, ouça o seu clamor, se arrependa para que o mal vá embora, os pecados sejam perdoados pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.